Bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Conforme falado anteriormente, o principal objetivo da reforma trabalhista foi precarizar as relações de trabalho, diminuir os custos da mão de obra em nosso país. E um exemplo muito claro disso é a regra incerta pelo artigo 58, parágrafo 2º, que simplesmente eliminou a possibilidade de pagamento das horas itinere em nosso país. O que são as horas itinere? De acordo com o entendimento simulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, toda vez que a empresa fornecer o transporte para o trabalhador em um local não abrangido por transporte público regular, a empresa deveria pagar esse valor como horas extras, porque simplesmente entendia que este tempo era um tempo à disposição e aplicava ao caso concreto o artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho. A reforma trabalhista, a partir de um discurso equivocado, no meu entendimento, e que informava que não era justo, não era correto que a empresa fornecesse o transporte e mesmo assim tivesse que pagar horas extras ao trabalhador, simplesmente eliminou este direito em nosso país, eliminou a princípio este direito em nosso país. E qual é o entendimento do TST? Que, no caso, nas situações em que não existia o transporte público regular, o fornecimento do transporte é uma condição para a prestação do serviço. Então, isso acontece muito em empresas que estão situadas fora dos perímetros urbanos e acontece muito em grandes empresas rurais de uma grande extensão, onde o trabalhador sequer tem conhecimento do local da prestação do serviço. No próximo dia, ele simplesmente vai até a sede da fazenda ou ele vai até um ponto determinado, pega uma condução e é transportado por 30 a 40 minutos, às vezes 1 hora, para o local de prestação de serviço. Então, considerando que o artigo 4º da CLT considera como tempo à disposição todo aquele tempo que você está sujeito às ordens do trabalhador, todo aquele tempo que você está... E o tempo de deslocamento, neste caso, de ausência de transporte público, caracteriza, sem sombra de dúvidas, o tempo à disposição. As horas itinerares foram estabelecidas como um direito, primeiro, através das decisões dos tribunais e depois incorporada à lei. E a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, simplesmente expurgou esse direito, o que demonstra o viés claramente precarizante desta norma. Uma outra questão também, que no meu entendimento demonstra um viés equivocado dessa alteração recente na legislação do trabalho, diz respeito à possibilidade de negociação individual entre empregado e empregador para estabelecer cláusulas como a compensação da jornada de trabalho no mesmo mês trabalhado e a jornada de 12 por 36. É equivocado, primeiro, porque parte de uma premissa que não existe, uma premissa incorreta, de que existe a premissa para este artigo, essas alterações, é de que existe uma igualdade entre as partes nas relações de trabalho, que de fato não existe, né? A relação de trabalho, o direito do trabalho, ele tem um caráter protetivo, simplesmente porque o trabalhador deve ser protegido pela lei em relação ao empregador, porque não existe essa igualdade entre as partes, como é mais comum de acontecer, por exemplo, no direito civil. Então, ao permitir uma simples negociação direta entre empregado e empregador para estabelecer normas de jornada de trabalho, inclusive possibilitando a ocorrência de extensas jornadas pelos trabalhadores através de simples acordo coletivo, demonstra que o legislador ordinário, infelizmente, não atendeu bem, não conhece bem o histórico do direito do trabalho, os princípios do direito do trabalho em nosso país e mesmo no direito comparado. E, a meu ver, essa possibilidade de negociação direta entre empregado e empregador para prorrogação de jornada de trabalho, para estabelecimento, no mesmo mês, para estabelecimento de uma jornada de 12 por 36 horas, ela é inconstitucional, porque ela viola o artigo 7º, inciso 13 da nossa Constituição Federal de 1988, que determina que para as prorrogações de jornada de trabalho é necessária a negociação coletiva, é necessária a previsão de que essa prorrogação, essa jornada de 12 por 36 horas, deve ser feita por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Uma outra questão que chama bastante atenção, porque diz respeito não só
à temática jornada de trabalho, mas também a questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, diz respeito à introdução do parágrafo único do artigo 60 da CLT. O que diz o artigo 60 da CLT? Que qualquer prorrogação na jornada de trabalho em um ambiente insalubre, ela deve ser precedida de uma prévia fiscalização, uma prévia inspeção e autorização da autoridade responsável por saúde e segurança no nosso país, que no caso é o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, de acordo com o artigo 60, e por uma questão lógica, nenhum trabalhador pode trabalhar por mais de 8 horas em ambiente insalubre sem que exista um atestado técnico-científico, uma comprovação do Ministério do Trabalho e Emprego ou outra autoridade delegada de que essa prestação de serviços não irá causar prejuízos à saúde dos trabalhadores. E a reforma trabalhista introduziu aí o parágrafo único, indicando que por mera negociação individual, por mero acordo individual entre empregado e empregador, pode acontecer a prorrogação de jornada de trabalho até o limite de 12 por 36 horas, neste turno de trabalho prefixado de 12 por 36 horas, em ambiente insalubre. Andou muito mal, ao meu ver, a reforma trabalhista nesse aspecto. Primeiro, porque existe uma flagrante e clara violação, não só ao artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, mas também ao artigo 7º, inciso 22, que diz que o poder público tem que adotar medidas para reduzir os prejuízos causados à saúde e segurança dos trabalhadores. E a reforma considerou a insalubridade como uma questão meramente de tempo de exposição ao serviço, mas a insalubridade também deve ser analisada sobre os limites de tolerância aos agentes químicos, físicos e biológicos. Por exemplo, em relação ao agente insalubre ruído. Atualmente, o anexo 2 da norma regulamentadora número 15 estabelece que, para o trabalho em ruídos de até 85 decibéis, o limite máximo de trabalho é de 8 horas por dia. Se nós aumentarmos em 1 decibéis esse nível de ruído, para 86 decibéis, o trabalhador apenas poderá trabalhar durante 7 horas nesta mesma atividade. E a norma regulamentadora, no momento atual, ela sequer prevê nenhum tipo de trabalho em jornada superior a 8 horas. Então, precisaria, para qualquer empresa, autorizar a jornada de 12 por 36 por acordo individual ou por acordo coletivo. Por acordo coletivo, em tese, deveria ser uma norma que não poderia ser sequer autorizada nem por acordo coletivo, de acordo com os princípios constitucionais, mas para qualquer prestação de serviço em qualquer atividade insalubre, além do limite de 8 horas por dia, deve ser, sim, precedida de uma inspeção da autoridade fiscal, deve ser, sim, feita a análise se aquele tipo de trabalho, aquela extensão, aquela prorrogação da jornada de trabalho no ambiente salubre vai causar algum tipo de prejuízo à saúde do trabalhador. Então, é uma norma que é flagrantemente inconstitucional, que não se preocupou com a saúde dos trabalhadores brasileiros e que não deve ser aplicada pelas empresas sob pena de, caso assim o fazem, serem autuadas e processadas tanto pelo Ministério do Trabalho e Emprego quanto pelo Ministério Público do Trabalho por flagrante violação às normas incertas na Constituição Federal.